Como eu brinco com os alunos, eu sou canceriana com ascendência em Virgem, então eu hoje estou canceriana, então eu vou deixar uns 5 minutinhos a mais, né? Então, ajudar o povo, né? Então, até 20 minutos a gente está controlando, tá bom? Então, eu vou fazer pela ordem como está na divulgação, né? Então, Fabrício, vou passar a palavra para você, tá bom? Tá bem, obrigado, Marli. Eu quero começar, claro, desejando um bom dia para todo mundo e agradecendo bastante o convite. É sempre uma honra para mim poder participar desse tipo de evento e poder discutir as questões que estão acontecendo hoje, que são de suma importância para o mundo em que a gente está vivendo e que nós também estamos ajudando a construir, né? Principalmente agora, claro, depois dessa situação, ou ainda nessa situação de pandemia, eu acho que muitas coisas, né, muitas coisas já estão mudando e muitas coisas vão mudar ainda mais, e a questão do digital, com certeza, é central nessas discussões. Então, é sempre uma oportunidade e uma oportunidade boa participar desses eventos e com tantas pessoas interessantes para a gente poder discutir um pouco essas coisas. O que eu vou fazer, deixa eu dar um share aqui na minha tela de novo. Então, eu gostaria um pouco de discutir dois momentos rapidamente, né? Uma introdução um pouco mais teórica e depois mostrar um dos meus trabalhos mais recentes, que usa sistemas de inteligência artificial, algumas tecnologias como, por exemplo, deep learning e também segmentação de imagens e também inteligência artificial simbólica, né? que é uma forma de inteligência artificial que teve muito em voga desde os anos 60 até meados dos anos 90, mas que hoje, de alguma maneira, está sendo substituída por essas tecnologias de redes neurais, embora, né, hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, que é um assunto, obviamente, que está em todos os lugares e é algo que já está presente na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, toda vez que a gente acessa uma rede social, ou websites, ou serviços de streaming, nós estamos interagindo com sistemas de inteligência artificial, embora eles sejam, do ponto de vista do usuário, transparentes, né? O usuário muitas vezes não percebe que ele está interagindo com os sistemas de inteligência artificial, porque a ideia ainda para o grande público de inteligência artificial acaba sendo que inteligência artificial tem que ser ou deva ser algo que tenha apresente características da inteligência humana, ou que ainda, né, vai se equiparar à inteligência humana, e quando nós sabemos que não é isso. Então, eu venho desenvolvendo pesquisas e trabalhos artísticos com inteligência artificial há cerca de mais ou menos uns 20 anos, e na verdade, eu faço parte da Montfort University, né, em Leicester, do Instituto of Creative Technologies. Eu sou também o co-diretor do Laboratório de Pesquisas em Inteligência Artificial e Criatividade, da qual a Suzete também faz parte, que ela é uma professora convidada. E, na verdade, a gente vem trabalhando com o conceito de inteligência artificial, que, do ponto de vista conceitual mesmo, do uso de inteligência artificial criativa, que é um conceito que trabalha com a ideia de simbiose, né? Ainda hoje, essas são discussões importantes, principalmente quando a gente entra no campo das questões éticas e do uso de inteligência artificial. Uma discussão ainda muito presente e, claro, relevante, é se esses sistemas irão substituir os humanos, robôs, aparelhos, enfim. Quando eu falo de inteligência artificial e criatividade, na verdade, é um outro tipo de discussão. Eu não acredito que os aparelhos e os sistemas de inteligência artificial irão substituir o artista, o ser criativo, que na verdade somos
todos nós, todos os humanos, ou poeta, ou pintor, ou músico. O que eu acredito e o que nós estamos trabalhando com as nossas pesquisas e produções lá é um sistema de cooperação, onde sistemas de inteligência artificial irão cada vez mais trabalhar junto com artistas, nos desafiando a sermos mais criativos. Então, eu vou dar alguns exemplos do que nós temos feito lá. Agora, a gente recebeu um grande aporte, né, no projeto de pesquisa da União Europeia, cerca de 2 milhões de euros, um projeto grande de 5 anos, onde nós estamos pesquisando novas formas de interação entre músicos e inteligência artificial. Então, a nossa ideia é criar alguns sistemas, né, que possam, por exemplo, performar com músicos humanos em tempo real. Né? Existem algumas coisas hoje, sistemas que criam música, enfim, mas ainda muito longe dessa questão de ter um sistema de inteligência artificial que funcione, né, em tempo real e embodied, in the loop, né, trabalhando em tempo real com seres humanos. Então, nossa ideia, claro, não é substituir músicos de jazz, mas sim ter esse sistema trabalhando junto com os músicos e, talvez, né, essa inteligência artificial possa aprender frases, possa aprender novas formas de composição com os músicos e, aí sim é a nossa grande questão, e talvez propor durante, por exemplo, processos de improvisação, né, sessões de improvisação, frases musicais ou acordes ou estruturas musicais novas. Né? Ou seja, que desafiem a inteligência e a criatividade humana a responder a essas novas formas sintáticas e semânticas. Então, basicamente, todas as pesquisas e minhas obras atuais, elas estão dentro desse paradigma, né? Num paradigma de simbiose, de colaboração entre criatividade humana, inteligência humana e a criatividade e inteligência que nós encontramos nos aparelhos. Então, eu queria falar, deixa eu ver se eu consigo mudar o slide, eu queria falar um pouquinho sobre... Pronto. Eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho que se chama Archextonic, né? Que aqui em português eu estou dando esse subtítulo de Cidades Utópicas e Imagens Computacionais, que é o meu minha última obra, que tá em exposição agora. Então, ela está em exposição no pavilhão do Reino Unido, na World Expo em Dubai, vai ficar até maio em exposição lá. Então, ela foi uma alegria muito grande para mim. Claro, eu sou brasileiro, mas trabalho no Reino Unido, mas o governo do Reino Unido me convidou para ter essa obra lá como uma das obras que, claro, a grande ideia das World Expos é que os países participantes mostrem um pouco do que eles têm em termos de mais alta inovação ou tecnologia. Então, para mim foi uma alegria, claro, muito grande ter sido convidado para representar o Reino Unido com uma obra de inteligência artificial, uma obra de arte de inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, essa obra também está sendo exibida toda noite em Leicester, uma grande projeção na praça principal da cidade. Então, é um trabalho colocativo, né, que está ao mesmo tempo em Dubai e em Leicester. Na verdade, essa é a minha obra mais recente, mas é algo que eu venho desenvolvendo desde 2014. Então, a minha ideia com essa obra, e claro, também era um projeto de pesquisa, explorar algumas relações com aparelhos digitais, com computadores e com inteligência artificial, algumas questões teóricas que eu venho trabalhando ao longo da minha carreira, principalmente questões relativas ao acaso, que foi o tema da minha tese de doutorado em 2010, quando eu terminei o doutorado, aparelho,
a abstração, a questão de funcionário e aparelho, que é uma questão bastante flusseriana, imagens sintéticas, o próprio conceito de arte computacional e, claro, inteligência artificial. Então, uma pergunta que pode definir esse meu trabalho, se a gente pensar em uma pergunta de pesquisa, é que formas estéticas podem surgir de imagens banais, né? E eu vou explicar rapidamente por que eu estou chamando essas imagens de banais e como essas imagens podem servir de fontes criativas para minhas pesquisas em inteligência artificial criativa. Então, o que eu tenho feito desde 2014, eu saí assim, né, do Brasil mais ou menos definitivamente em 2010. Então, desde então, eu tenho viajado bastante, né? Tanto como viagens de férias, quanto participações em eventos, enfim. E toda vez que eu viajo, eu carrego uma pequena câmera, uma câmerazinha, uma Blackmagic Cinema Camera, uma pocket camera, é bem pequenininha, mas é uma câmera muito boa. E o que eu faço? Quando eu chego nos lugares, eu simplesmente, a minha metodologia, né, de trabalhar com acaso e com aparelho nessa experiência, eu coloco a câmera aleatoriamente em qualquer lugar, aperto o REC, e eu nem, o botão de REC, eu nem olho o visor, eu deixo a câmera gravando aleatoriamente. Então, eu tenho imagens capturadas, né, vídeos capturados dessa forma em vários lugares do mundo, China, outros lugares da Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, o único lugar, assim, além, claro, da Antártida, que falta é a África. Mas, enfim, eu tenho assim, terabytes de imagens. Então, que são imagens que eu chamo de memórias do aparelho. Por quê? Porque foram imagens captadas por enquadramento puramente da câmera fotográfica, né? Então, eu deleguei, de certa forma, a câmera, essa captura de imagens, por isso são memórias capturadas pela câmera, que é um aparelho que está sempre pronto para atacar, ele está sempre pronto para capturar imagens. E aí, o que eu fiz foi começar a trabalhar, e aí eu queria agradecer aqui também, eu sempre faço isso publicamente, o Itaú Cultural, que foi uma das primeiras instituições que deram um apoio a essa pesquisa em termos financeiros. Eu comecei a trabalhar formas de conseguir construir novas narrativas com inteligência artificial, computacionais, novas narrativas visuais em vídeo, em tempo real, a partir dessas imagens. Ou seja, como construir novas cityscapes, né, paisagens urbanas a partir dessas imagens. Então, eu comecei a trabalhar com uma técnica chamada Image Segmentation, onde, né, sistemas de inteligência artificial analisam frame por frame cada vídeo, ou seja, um processo ainda bastante demorado, e armazenam num banco de dados o que cada frame contém. Então, por exemplo, esse frame aqui tem esse prédio, que é um prédio medieval, né, lá de Leicester, tem o céu, tem árvores, então ele desenha máscaras, eu tenho aqui uma imagem, desenha máscaras ao redor desses objetos. Tem uma questão semântica também, porque é atribuído a cada objeto o que ele é, embora essa seja a próxima fase do projeto, eu quero que essa questão semântica ela seja não apenas mais precisa, mas que tenha dados realmente que possam ser utilizados para construir uma nova sintaxe. Então, por exemplo, um prédio, o que provavelmente existe ao lado de um prédio. Então, isso seria interessante, porque esse sistema também poderia ser utilizado para a construção, por exemplo, em tempo real de imagens ou de paisagens para videogames, por exemplo, ou para filmes, enfim. Então, esse aqui é um exemplo das máscaras criadas. Então, nesse banco de dados
é armazenada a posição frame a frame de todos os objetos identificados, né? O que eles são, e depois, então, o sistema ele em tempo real essas imagens como essa, em movimento, né? Então, aqui nós temos elementos de diversas cidades ao redor do mundo, né? Esse prédio é um prédio da China, ali atrás a gente tem um estacionamento, acho que de Londres, aqui o trilho de metrô de uma outra cidade da China. Então, essas são imagens em movimento. Aqui é uma imagem, um still do que é criado. Então, a minha ideia com esse trabalho é explorar, primeiro, né, essas possibilidades em torno desse sistema de image segmentation, questões semânticas com relação aos diversos fragmentos das imagens, e uma questão poética, que para mim é muito interessante, sou um grande de ficção claro, Isaac Asimov e William Gibson. Então, para mim, me interessa muito essa estética urbana e como que novas formas urbanas podem ser imaginadas por uma inteligência artificial. Então, é muito interessante porque algumas dessas paisagens elas são realmente bastante distópicas, né? Mas algumas delas são bastante, eu diria, possíveis também. E para esse trabalho em particular, para essa exposição em Dubai, então eu limitei um pouco o escopo do trabalho, utilizando apenas vídeos de Dubai e de Leicester, né? Então é muito interessante ver muitas vezes o contraste entre essas diversas culturas, em termos visuais, em termos de como as cidades, os espaços urbanos são tratados. E isso aqui é sempre também aqui, apenas para falar que eu sempre gosto de trabalhar também em alguns limites, né, da ciência, a arte, da programação. É uma coisa que eu acho muito importante, que artistas computacionais saibam programar, né? É uma coisa que eu faço desde pequeno. Hoje em dia eu vejo como eu tive bastante sorte, porque o meu primeiro computador eu ganhei quando eu tinha 8 anos. Um dia meu pai apareceu assim com essa caixa em casa. Hoje em dia as crianças usam computadores muito, né, com muito menos idade, mas naquela época não era comum alguém ter um computador. E também, da mesma maneira, se você tinha um computador naquela época, a única coisa que você podia fazer de útil com o computador era programar. Então, isso é muito interessante, porque é essa questão de trabalhar com uma perspectiva e uma lógica algorítmica, e com a linguagem, e com essa forma de codificação textual, é algo que faz parte também, não só em termos técnicos, mas em termos poéticos do meu trabalho. Eu não sei como a gente está em termos de tempo, se me deixarem eu saio falando por horas, eu sempre falo para os meus alunos, se vocês fizerem nenhuma pergunta, eu vou ficar falando 2, 3 horas aqui. Então, quer dizer... Fabrício, tá ótimo te escutar, mas eu te dou mais um minutinho. Ótimo, tá bom? ótimo, obrigado. Então, é só para concluir um pouco, claro, do que eu estava falando aqui. Esse é o meu mais recente trabalho e mostra um pouquinho assim do que eu venho fazendo, e principalmente o que eu acho importante destacar aqui, como eu comecei falando, é esse processo de colaboração criativa entre artistas e computadores, que não são meramente, na minha perspectiva, dispositivos técnicos frios, que servem apenas para seguir uma lógica binária, linear. Eles podem ser grandes, e eles são grandes aliados criativos. Muito obrigado. Muito bom. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Francisco Barreto. Tá bem, Francisco? Então, 15 minutinhos com aqueles 5 minutinhos de bônus, tá bom? Perfeito. Deixe-me só remover isso aqui daqui. Me confirmem só se vocês estão vendo a tela certinho.
né, a apresentação. Beleza. Olha, antes de começar, eu queria primeiro, obviamente, agradecer, né, e parabenizar a organização do evento, em especial o Gilberto, o Sérgio e a Suzete. E, claro, saudar e agradecer também a Marli e dizer que, nossa, estou super feliz de estar nessa mesa com o Fabrício, com a Tânia e com a Marli, né? Acho que, assistindo aqui a apresentação do Fabrício, minha vontade já era de ir mexendo na minha apresentação para ir adaptando, porque eu gosto de ir ao longo do evento absorvendo aquilo que tem aderência ao que me interessa, né, a minha pesquisa. E aí eu acho que a apresentação do Fabrício tem muitos pontos que me interessam. Acho que alguns deles, inclusive, eu trouxe aqui para a gente discutir também, o que eu acho fantástico, né? Queria agradecer demais a oportunidade de ouvir o Fabrício. O que eu venho trazer hoje para vocês aqui é uma reflexão que eu tenho desenvolvido ao longo desses últimos anos, também trabalhando com IA e criatividade. E aí eu resolvi chamar essa apresentação de All Watched Over by Machines, by Learning Machines of Loving Grace, que obviamente é inspirado esse título no poema, né, do Richard Brautigan, de 67. E aí eu trouxe aqui um trechinho só para contextualizar, em que ele diz, ao finalzinho do poema, né, ele fala: eu gosto de pensar, e isso há de se concretizar de alguma maneira, em uma ecologia cibernética, onde estaremos livres dos nossos trabalhos e retornaremos à natureza, reunidos com nossos irmãos e irmãs mamíferos e todos vigiados por máquinas de amorosa graça, né? Então, essa visão crítica e irônica, né, de certa maneira, da tecnologia que o Brautman traz nesse poema, me fez relembrar dele, sobretudo pelo fato de que existe no nosso imaginário, como o Fabrício bem trouxe, essa entidade que é a IA, né, que está presente em tudo, sempre observando o que a gente faz. Então, a gente está sempre sendo observado pelos nossos telefones celulares, por exemplo. À medida em que eu me desloco na cidade, eu estou ali sendo observado, meu trajeto está sendo observado, está sendo registrado de alguma maneira, né? E talvez nessa ecologia cibernética, a principal máquina que nos observa seja realmente a IA, né? E aí, sob essa perspectiva, olhando de fora, pode parecer uma entidade onisciente, onipresente, onipotente, que nos domina, que nos controla, que permeia tudo, e faz com que a gente se sinta, de certa forma, engolido por essa onda tecnológica, né? Assim, atropelado pelo trem da IA que vem aí, sem entender muito bem de onde veio, sem entender muito bem para onde ela está indo, em termos gerais, assim. Então, muitas vezes as pessoas podem se sentir flutuando num barril, num oceano de possibilidades, né? E aí, queria trazer aqui também uma citação do Arthur C. Clarke, que ele diz que talvez seja a primeira questão: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, né? Portanto, no senso comum, se não se entende como funciona a IA e quais são as suas implicações, se não se reflete sobre isso, isso acaba adquirindo um senso mágico, um senso místico, quase uma coisa assim, esotérica, né, digamos assim. Então, como é que a Alexa entende os meus comandos? Quando eu peço para acender uma lâmpada, né? Ou quando eu busco uma passagem, como é que o Google consegue achar a melhor passagem para mim? É importante dizer que, inclusive, vou citar aqui o Cléomar Rocha, não há nada mais humano do que a tecnologia, né? Essa IA, ela faz parte dessa expressão humana e, portanto, é tanto humana, é uma expressão tão humana quanto as outras, quanto a fazer artístico, quanto a linguagem, quanto a cultura, né? E se trata, do ponto de vista prático, de um software. Então, como que isso é possível? Talvez seja essa a primeira questão, né? Como isso é possível? Quando a gente fala de IA, e aí eu diria que se a gente abrir agora o portal de notícias do G1 ou da UOL, vai ter alguma notícia lá sobre IA, porque isso permeia o nosso imaginário. Mas em 90% das vezes, ou em sua grande maioria, é preciso distinguir o campo da IA, que é um campo muito grande. Dentro desse campo tem um subcampo de Machine Learning, e eu trouxe Learning Machine por conta do artigo do Turing, em 1950, Computing Machinery and Intelligence. Ele usa o termo Learning Machines, ao invés de Machine Learning. E, normalmente, a gente se refere, como, por exemplo, as técnicas que o Fabrício citou, as técnicas de Deep Learning, né, que são baseadas em redes neurais de aprendizagem profunda. E essa revolução da IA, ela é possível basicamente por conta de dois fatores.
poder computacional e um conjunto de dados. Mas não são poucos dados, como o Fabrício bem mostrou, são terabytes de dados, são muitos dados. E esses dados hoje, eles existem, essa massa crítica de dados, também se convém chamar de Big Data, ela existe, porque, e aí o André Lemos fala de um processo de transformação na civilização do virtual, em que a gente tem essa metáfora, né, dos bits substituindo os átomos, não é uma substituição real, mas uma metáfora para a gente compreender isso, em que, por exemplo, as chaves são substituídas, metaforicamente, pelos smart cards. Então, a gente tem uma transferência, né, uma correlação entre elementos do mundo digital e elementos do mundo real. Então, a corrida de táxi, por exemplo, que a gente pegava antigamente, e ponto de destino, trajeto, e o ponto de partida, a duração e o custo ficava só entre mim e o taxista, agora isso está armazenado no banco de dados, pertence a uma empresa, e então aquela informação que era analógica, digamos assim, ela agora tem uma representação equivalente no ambiente digital, né? Então, nesse contexto, é importante a gente pensar na questão da arte eletrônica, porque a arte eletrônica vai explorar essa desmaterialização metafórica, né? E sobre a qual se fundamenta essa civilização do virtual. E aí talvez seja um desdobramento disso mais recente, né? O termo do dataísmo, que definido pelo Harari como sendo aquela ideologia emergente, ou até, acho que ele usa esse termo, né? Uma nova forma de religião em que o fluxo de informação tem um valor supremo, né? E aí, a fim de... Eu gosto sempre de mostrar, tentar mostrar como as coisas funcionam. Vou usar esse exemplo do Google, que eu acho que para mim é bem bacana, porque ele vai me permitir treinar uma rede neural e a gente vai entender como funciona de uma maneira muito simples. Então, eu vou abrir minha webcam, vou gravar aqui algumas fotos, alguns frames do celular, várias posições, e vou dizer que essas imagens pertencem à classe celular. Vou criar uma outra classe aqui sem celular, o copo, o controle. Em várias posições, vou chamar aqui de controle. Segundo passo, a gente treina essa rede neural, né? Então, a gente alimenta esse algoritmo, que é baseado no funcionamento neuronal, né? Baseado no neurônio, uma versão simplificada, até oversimplified, né? do neurônio, mas que é capaz de abstrair uma série de características a partir dos pixels das imagens, né? Então, uma vez que ela aprendeu com essas imagens, eu posso, por exemplo, mostrar aqui o controle e ela vai acertar, né? Ela vai conseguir identificar corretamente que tipo a que tipo de imagem, a que tipo de classe essa imagem atual pertence. E se eu pegar, por exemplo, o telefone celular, agora ela consegue identificar a que tipo de classe essa imagem pertence, né? Então, essa é a base que permite que hoje a gente tenha essa série de desdobramentos tecnológicos dessa revolução da IA, né? E isso graças, obviamente, ao aumento do poder computacional. Hoje a gente tem poder computacional suficiente para processar essa quantidade de dados enorme que a gente gera, e a gente tem, obviamente, essa quantidade de dados que é muito grande, né? Nesse sentido, então, é importante dizer que uma vez que a gente treinou esse IA, a gente pode fazer o que Fabrício fez, que é subverter, digamos assim, né? Ao invés de usar a IA para classificar, a gente usa esse IA para gerar imagens, por exemplo. Então, a gente pode ter imagens sintéticas, como gosto muito também desses exemplos. This person does not exist, que é uma imagem gerada através de uma IA. Essa pessoa não existe, a imagem existe, mas ela não existia antes de ser gerada, né? Então, essa imagem foi gerada pixel a pixel, e toda vez que eu recarregar essa página, eu terei uma foto de uma pessoa diferente, né? Nessa linha, esse mesmo grupo de pesquisa tem esse gato não existe, esse cavalo não existe e essa obra de arte não existe, né? Então, a gente consegue, a partir desses algoritmos de IA, utilizar essas ferramentas de maneira criativa, né? Então, a gente consegue gerar gatos que não existem, obras de arte que não existem, músicas que não existem, cidades que não existem, né, Fabrício? Então, a gente consegue utilizar isso de maneira criativa através de uma colaboração sinergética, né, em que o computador e o artista conseguem, de alguma maneira, dialogar, através de um processo
que eu vou pular aqui uma parte dos exemplos, se for preciso a gente volta depois, tá? A partir de um processo que é super importante, que é o processo de interatividade, né? Processo de interatividade, de interação, que é o que permite que essas máquinas aprendam. Então, aqui eu estou trazendo o conceito de interatividade, resgatando já lá do Júlio Plaza de 98, que para mim continua absolutamente atual essa definição, né, em que ele diz que a interatividade é um intermediário entre o homem e a máquina que permite uma sinergia, ou seja, uma ação coordenada, né, entre esses dois elementos, o usuário e essa interface computacional inteligente, baseado nos princípios de construção crítica e inovadora, né? Então, essa interatividade, num primeiro momento, transforma o espectador num interagente, num interator, né? Então, quando a gente tem uma obra de arte, uma pintura, por exemplo, ela tem um nível de interatividade de primeiro nível, de primeiro grau de abertura, segundo Júlio Plaza. Mas quando a gente adiciona uma interface computacional, a gente passa a incluir o público na composição da obra. Então, se eu tenho uma obra, por exemplo, na qual há uma câmera e quando eu me movo, aquele estímulo é traduzido pela máquina em algum tipo de devolutiva gráfica, por exemplo, ou em termos de som também, esse interator, ele deixa de ser espectador, que é aquele que observa, para ser interator, aquele que interage, que participa, né? E aí a gente tem agora uma mudança fundamental com essa ubiquidade da IA, é que a gente deixa de ser apenas interator e passa a ser tutor também, né? Então a gente está utilizando essas ferramentas e a gente está ao mesmo tempo ensinando para essas IAs como que as coisas funcionam. Então, esse papel também não está muito claro para mim, se é um papel de tutor, se é um papel de fonte de dados, eu sou apenas o fornecedor dos dados, eu sou um supervisor, então há ainda uma área borrada para ser definida aí. Vou dar um exemplo também. A gente tem aqui, por exemplo, esse experimento do Google chamado Quick Draw. Então, nesse experimento do Quick Draw, ele lembra muito o imagem e ação, vocês devem ter jogado, né? Alguém tem que desenhar um objeto, um filme, um animal, alguma coisa, e a outra equipe ou seu parceiro tem que adivinhar o que é que você desenhou, né? Então, eu vou começar aqui o jogo. Nesse caso, deixa eu só fazer uma coisa que eu acho que eu não compartilhei com o som, tá? Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo rapidinho para vocês poderem ouvir a IA também se manifestando. Agora sim. Pronto. Então, vai me pedir para desenhar uma cama. Eu não sou um desenhista, mas vou tentar aqui. I see bench. Oh, I know. It's bed. Então, ela adivinhou que era uma cama, né? E eu posso seguir desenhando aqui. Oh, I know. It's marker. It's marker. Então, ela está adivinhando o que eu estou fazendo. Então, eu estou interagindo com esse sistema computacional, que por trás tem uma IA, que utiliza esse banco de dados de desenhos prévios para poder identificar que tipo de desenho que eu estou fazendo ali à medida em que eu desenho, né, em tempo real. Só que uma característica importante dessas máquinas aprendizes, segundo Turing, é que o professor, ele normalmente é ignorante do que está acontecendo dentro da máquina, muito embora ele possa prever de alguma maneira o que está acontecendo ali dentro. E é exatamente isso que está acontecendo nesse exemplo. Eu estou razoavelmente ignorante em termos de que algoritmo especificamente está rodando aqui dentro, mas eu sei, por exemplo, que ela está aprendendo comigo. E esse outro experimento, na verdade, é para essa mesma IA desenhar comigo. Então, uma vez que ela aprendeu, ela pode se expressar através dos desenhos. Então, aqui o modelo é de mosquito, eu vou desenhar um pedacinho do mosquito e ela vai completar para mim esse desenho com um mosquito gerado em tempo real. E toda vez que ela desenhar esse mosquito, será um novo mosquito que não foi desenhado antes. Então, ela não está pegando os mosquitos desenhados anteriormente e recombinando. Ela aprendeu os traços do mosquito, de como se desenha um doodle do mosquito, e ela está aqui se expressando, digamos assim, criativamente, né, entre aspas. É importante dizer que essa interatividade, ela é o papel fundamental, e claro que isso é mediado, obviamente, pelas interfaces. Então, a gente precisa começar a pensar
e refletir sobre as novas interfaces. Por quê? As interfaces normalmente são pensadas do ponto de vista antropomórfico, né? Então, ou antropocêntrico também. Então, a gente tem, e aqui uma ilustração do Sogab que eu gosto muito, porque ela é bem objetiva, como é que se dá uma interação entre um sistema computacional e um interator humano ou o ambiente. Você tem o humano de um lado, o sistema digital do outro, e no meio você tem as interfaces. Essas interfaces pertencem ao sistema computacional, mas fazem a mediação, né, a transformação desse estímulo do mundo analógico, físico, ou pode ser do mundo virtual também, né, uma máquina se comunicando com outra máquina, mas nesse caso aqui, uma pessoa, né, um humano. Essa entrada de sinais essas entradas são processadas pela máquina e depois são devolvidas através de algum dispositivo de saída, como um monitor, uma caixa de som, etc. Só que, normalmente, a gente pensa as interfaces de tal maneira, e aí a ergonomia, a usabilidade, a experiência do usuário estão aí para provar isso, do ponto de vista humano. Que interfaces eu, Francisco, preciso para editar meu texto melhor? Que interfaces Suzette precisa para poder trabalhar melhor os vídeos dela? Que interface o Fabrício precisa para poder programar a sua IA? E aí, olhando sob a perspectiva da IA, também uma ilustração que eu gosto muito do Russell Inove, de um agente, né, como funciona, basicamente isso foi invertido, né? Então aqui a gente está olhando essas interfaces sob a perspectiva do agente inteligente, que sensores e atuadores esse agente precisa para poder interagir com o mundo. Então, se eu quero que a minha IA seja capaz de pintar, que dispositivos, que interface eu tenho que fornecer para essa IA para que ela seja capaz de fazer isso, né? Então, sob essa perspectiva também, é importante pensar que a gente tem o corpo humano, a gente tem o corpo da máquina e a gente tem um caminho que eu acho muito legal da Embodied AI, que, por exemplo, o Pfeifenberger sintetiza aqui, que vai no caminho de pensar que o pensamento não é independente do corpo. Então, a maneira como a gente vê o mundo hoje, ela é modelada, em parte, pelo nosso sistema físico, né? Então, a gente tem mãos, a gente tem olhos, o espectro visível que a gente consegue ver, o nosso espectro auditivo também, tudo isso influencia na forma como a gente entende o mundo. E é claro que, a partir do momento em que a gente estende essa capacidade de interface biológica com o mundo, através dos telescópios, por exemplo, microscópios, a gente aumenta também a nossa capacidade cognitiva, o que o Cariani chama de emergência epistêmica, né? Então, é preciso pensar também sobre que corpo é esse que está sendo construído para IA, quais são as suas interfaces, como que ela vê a gente, né, os humanos, o ambiente, o ecossistema, a ecologia de uma forma geral, como que essa IA entende a gente e que tipo de inteligência emerge dessa interação humano, máquina, ambiente, né? Então, isso tem me interessado profundamente. E aí, claro, se a gente pensa em interface, a gente tem as interfaces tradicionais, né? Então, eu tenho, obviamente, a interface como fazendo ali a mediação entre o mundo e os dados, né? Fazendo essa tradução. Então, a gente tem dados do mundo real, ou características, qualidades do mundo real, né? Como a temperatura, a luminosidade, a posição, sons, objetos, e para cada coisa dessa a gente tem uma interface específica para permitir que a máquina acesse aquela qualidade do mundo real. Porém, existem algumas questões que são intangíveis, ou que lidam com questões afetivas, ou com valores estéticos e artísticos, ou com a própria criatividade, ou com a cognição, para as quais a gente não tem uma interface ou um sensor simples como é para a temperatura, né? E aí se convém chamar essas tarefas de Human Intelligence Tasks, ou HITS, né? E, basicamente, para concluir, a gente tem três grandes formas assim, de lidar com isso. A primeira é crowdsourcing. Então, por exemplo, quando a gente responde um CAPTCHA desse, a gente está de maneira distribuída, todo mundo ajudando a treinar esse IA para uma habilidade que depende, por exemplo, de uma competência cognitiva humana, né? Ou quando a gente navega com o Waze na cidade, a gente também está, de certa forma, utilizando essa capacidade humana de se deslocar na cidade para ajudar a mapear esse espaço físico, né? Existe ainda os Mechanical Turks, né? Por exemplo, tem o mais famoso, é o Amazon Mechanical Turk, o Crowdflower, Clickwork, Toluna, etc., onde basicamente você tem trabalhadores que são pagos para resolver esse tipo de tarefa. Então, classificar cachorros e gatos.
ou classificar imagens de pessoas felizes e pessoas tristes. Tem um banco de imagens para ser classificado, as empresas contratam essas pessoas a preços, a valores muito baixos, né? Então tem toda uma discussão sobre a subvalorização do trabalho e da exploração do trabalho dessas pessoas que normalmente estão em países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos. Hoje, acho que em torno de 500 milhão de pessoas trabalham nessa área no Amazon Mechanical Turk. E, por fim, que é o que tem me interessado e que eu pretendo trabalhar no pós-doc, de fato, agora para concluir, que é a interface cérebro-computador, né? Que vai nos permitir, por exemplo, nesse caso, reconstruir uma imagem que um interagente humano está vendo em tempo real a partir de uma IA. Então, você tem um interagente humano observando um vídeo ou uma imagem, um eletroencefalograma lendo a atividade cerebral daquele interagente humano e uma IA que consegue interpretar essa atividade cerebral e reconstruir a imagem que está sendo vista. E aí, obviamente, do ponto de vista estético, vocês vão ver, a imagem reconstruída é super interessante, porque não é a imagem original, e existe ali um mediador humano que não é uma interface computacional, mas ele está fazendo um papel ali de mediador, né? Então, você tem 3 sistemas. Você tem o sistema que exibe o vídeo, você tem o sistema humano, que é um sistema biológico, você tem o sistema computacional do eletroencefalograma para trás, que é capaz de reconstruir a imagem, né? Então, acho importante a gente ter em mente que essa interação entre a máquina, o homem e o ambiente vai acabar, através de um processo de coemergência, criando uma outra relação. E essa relação, eu não sei dizer exatamente qual é, acho que talvez essa seja uma outra pergunta interessante, de entender que tipo de relações se estabelecem a partir desses novos modos de interação. Então, eu vou concluir por aqui, depois, se a gente precisar, a gente se estende nas perguntas. Eu agradeço demais a Suzete, a toda a organização e, enfim, obrigado. Muito bom, Francisco. Você teve perfeito nos 20 minutinhos ali, né? Então, deu tudo certo, né? Eu agora, então, vou passar a palavra à professora Tânia Fraga, tá bom? Bom dia. Boa tarde já, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Enquanto eu faço isso, eu vou dizer para vocês que eu resolvi apresentar hoje o resultado, né? A parte de discografia que eu venho desenvolvendo já há muitos anos sobre a arte computacional. Então, as discografias foram sempre resultados da integração entre teoria e prática, e eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns projetos, né? Eu não vou estar mostrando todos, porque, por exemplo, o Kiko já me convidou para fazer lá no Imesfer, eu fiz o CAC computacional, como é que fala? O Congresso de Arte Computacional na EBA, em 2004, mas eu resolvi, por questão de tempo, me concentrar aqui no nosso programa de arte e tecnologia da UNB, que foi criado, né, em 1987. Dele surgiu um grupo que a gente chamava de Grupo Infoestética, era um grupo junto com o pessoal da arte e da ciência da computação, e o objetivo sempre foi tecer teoria e prática como esse enfoque indissociável para pesquisa e educação. Essa colaboração deu origem a muitas exposições. Aqui eu estou mostrando alguns dos folders dessa época, e a Suzete pode falar melhor sobre isso. Então, assim, o que eu quero falar aqui, enfocar, é sobre o ponto de vista da criação, da organização e da produção dessas exposições de arte computacional, que sempre foram feitas Suzete, Malu Fragoso e eu, e algumas vezes com Wagner Baja, porque a gente teve
de 2008 a 2018, a colaboração com o Museu Nacional da República em Brasília, que não aconteceu nos últimos anos, mas que, segundo a Suzete, vai acontecer o ano que vem novamente. Então, assim, essa criação acontece concomitantemente com a organização e já aponta para a produção. E esse processo acontece como um método processual de aproximações sucessivas. Para a gente sempre foi importante essa trilogia visceral, que é imanente à ontologia e à epistemologia da arte computacional, que pode ser, que é o artista, geralmente aquele, Kiko já falou, o Fabrício falou também, então não vou voltar a falar aqui, o artista é aquele que programa, os computadores, que fazem essa intermediação, que vem com os microchips, que vem, como o Kiko falou muitíssimo bem, adorei, Kiko, sobre os perceptos, que são diferentes os perceptos humanos e os perceptos computacionais, e o público que a gente chama de interatores e que vai realizar esse terceiro ponto desse esquema triádico. Eu vou começar aqui com uma exposição que foi marcante, desde que eu entrei no Instituto de Artes em 87, eu, por ser arquiteta, fui responsável em montagens de exposições. Mas essa exposição maior igual a 4D foi a comemoração do nosso 10º aniversário do programa de pós-graduação do Instituto de Artes, e também eu queria fechar com uma chave de ouro a minha saída da UNB, não saída, porque uma vez o UNB, sempre o UNB, Suzete? Mas, vamos dizer, minha aposentadoria, que eu estava vindo para São Paulo. E ele foi realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, foi a primeira vez na minha vida que eu tive dinheiro, certo? E foi feito juntamente com Wagner Barja, e a gente introduziu um conceito de meta-instalação, certo? O que é uma meta-instalação? A meta-instalação é uma instalação de instalações, porque eu concebia, juntamente com Barja, Suzete, Malu, de conversar, que a gente, não nos interessa ter um monte de caixinhas pretas, que é o que a gente normalmente vê nas exposições, em que cada artista tem a sua caixinha preta, você vai lá, entra, senta, tem um banquinho, certo? Não era isso que a gente queria. Então, a gente queria algo diferente. Então, a ideia é criar essa meta-instalação em que cada trabalho dialoga com o outro. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês como eu faço com isso. E eu chamei cada trabalho de artista, eu adoro física e matemática, então eu importei da física quântica o conceito de túneis de eventos. Para mim, cada trabalho de cada artista é um túnel de evento imersivo para cada obra. Tá? E eles vão oferecer essas combinações. Então, na maior igual a 4D, nós tivemos 12 artistas, tivemos também, como eu falei, sempre a integração teoria e prática, então tivemos um seminário paralelo. Eu não vou entrar aqui e ficar descrevendo, mas só dizendo que assim, foi a primeira vez que a gente fez uma exposição com artistas brasileiros e um grupo latino-americano, certo? Então, foi em 2004, que assim, a gente sempre tinha o que vem lá fora, mas o que a gente vem fazendo aqui? Então, esses artistas foram escolhidos em função disso, tinha muitos outros mais, mas em função dos recursos, que eram bastante, mas não totais, a gente escolheu 12. Aqui eu tenho algumas imagens dessa exposição. Infelizmente, na época, 2004, a gente ainda não tinha as câmeras maravilhosas que a gente tem hoje, então nem sempre as minhas imagens são as melhores do planeta, mas pelo menos para dar uma ideia, aqui a gente tem uma visão geral da exposição. Tinha 2 galerias, a do primeiro e do segundo piso, essa do primeiro piso, trabalho da Suzete aqui no fundo, trabalho da Regiane Cantoni por aqui com a Daniela Kutschat, da Lígia Saboia na frente. Aqui, essas imagens foram o nosso primeiro computador vestível no Brasil, criado pela Luísa Paraguai no doutorado dela. Então, só para mostrar como isso era feito, certo? Como isso é feito, como eu faço, como eu realizo esses projetos,
como arquiteta de exposições, né? Então, assim, eu tenho uma planta, que vocês têm meu desenhozinho manual, né? Aí depois eu vou e faço levo esse projeto para ser simulado no computador, para eu ver como acontece, aí depois volta praticamente para o manual para desenvolver cada detalhe, como que cada detalhe vai ser feito. Por exemplo, aqui eu tenho como esse conoide, né? Como que a gente ia fazer esse conoide. Acontece que esse foi o trabalho da Lígia Saboia, e a Lígia trabalhava com imagens, fez o doutorado, o mestrado dela, eu era orientadora, com imagens mouriscas, né? E era um vídeo, era gerado computacionalmente, mas os resultados eram vídeos. Então, eu não precisava de ter computador, tal, era só projetar. E aí eu tinha um buraco no teto da galeria e eu tinha concebido que esse andar, essa galeria, ela ia apontar para o futuro, para o infinito, para o céu. E a de baixo eu apontava para o telúrico e para a terra. Enfim, era meu conceito para criar, né? Porque eu também tenho essas ideias na minha cabeça. Então, eu usei aquele buraco que a gente tinha, né, que não sabia o que fazia com ele, para criar com Lycra essa tela, e acabou que essa, que seria uma das instalações menos interativas da exposição, acabou sendo mais interativa, porque, como eu falei, o público vem, e é o nosso terceiro elemento fundamental, e eles tocavam a água, né? Isso aqui é um espelho d'água, o pé direito era muito baixinho, eu tinha que usar reflexão, né? Espelhos, para poder que a imagem tivesse um tamanho interessante, né? Não tinha como ficar colocando os projetores, eu estou falando de 2004, tá? Então, acabou que a imagem que era projetada nesse lago, as pessoas mexiam e a gente tinha lá naquele conoide imagens em movimento, lindas, maravilhosas. De fato, foi uma surpresa, dessas surpresas que é sempre feliz, né? Aqui eu tenho o trabalho da Suzete, que é um trabalho que eu amo, que é o Vozes, em que você fala e você produz um resultado na tela em função desse som. Aqui embaixo o meu trabalho. Então, assim, como fazer isso para ter esses trabalhos juntos, sem estar fechados em caixinhas? Então, é muito importante entender muito bem cada trabalho, porque assim, eu não posso botar um trabalho barulhento do lado de um outro trabalho barulhento. Eu preciso pensar em cores, certo? Eu sou arquiteta, eu tenho que pensar em cores, eu tenho que pensar no espaço. Como fazer isso, certo? Então, assim, todos os detalhes foram pensados. Por exemplo, esse cubo aqui eu que fiz em papelão e a gente iluminou tudo com luz negra, porque é uma exposição escura. Então, como permitir que as pessoas leiam as informações sobre a obra? Então, a gente fez com luz negra. A exposição era toda azul índigo, porque eu não podia uma exposição branca, que é um dos problemas que, quando eu falar das e-mails, eu vou falar, a gente fica com muita poluição luminosa, certo? Porque cada trabalho vai refletir no espaço e eu fico com muita luz. Então, esses são problemas, né, que nesse caso eu tinha grana para fazer, mas nas e-mails nem sempre aconteceu. Então, e-mail é uma série de exposições que a gente fez de 2008 a 2018, juntamente com o Museu da República, e e-mail também significa, né, entre meio, e aí jogando com a palavra meio e mídia, certo? E então a gente vai ter e-mail, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, né? Sempre foi feito junto com a Suzete e com a Malu Fragoso, certo? A Suzete cuida muito da produção, não vou mostrar aqui as tabelas, né? A Malu cuida muito do contato com o artista enquanto eu estou fazendo as simulações,
E nós chegamos a ter um orçamento, os orçamentos são mínimos, a gente chegou a ter algum orçamento mais interessante, mas a gente chegou a ter R$5.000, certo? Para fazer. Então, eu entrei com isso com um conceito de auto-organização, em que a gente coloca uma série de regras, vamos chamar assim, né? Em auto-organização, você trabalha com regras. Então, cada artista é responsável pelo próprio trabalho, e a gente vê assim, o que a gente tem de equipamento, o que a gente tem de mobiliário no museu, e aí eu vou fazendo, dentro dessa ideia do conceito de meta-instalação, eu vou criando... como é que está meu tempo? Acho que está ok, né? Então, assim, esse enfoque infográfico, então, dessas exposições, ele inicia pela série de diretrizes, né? Provavelmente, o ano que vem, a gente volta para o museu e a gente vai ter diretrizes diferentes, certo? E os artistas que topam participar, eles recebem essas diretrizes, concordam com elas, certo? E a colaboração deles é fundamental, tá? Porque sem elas a gente não tem condição de montar exposições com 35 grupos, certo? Às vezes chega, né, se você pensar que grupos desses chegam a ter 5 pessoas, né? Então às vezes são quase 100 pessoas, e, às vezes é um artista individual e grupos, então como fazer isso sem grana, tá? Então, aqui eu vou ter algumas imagens, eu vou estar mostrando algumas imagens. Como é que está meu tempo aí, Mali? 2 minutos? Tá, então eu vou mostrar algumas imagens e a gente termina, certo? Então, essa, por exemplo, eu tive a colaboração de um artista americano, que é o Brian Kane, que a gente conseguiu ocupar a cúpula, foi a primeira e meio. Aqui a gente tem o trabalho da Malu Fragoso, aqui do Gilberto Prado, não vou poder ficar falando sobre os trabalhos, não vai dar, né? Aqui a gente tem Rosângela Leotti, tem meu trabalho, Luísa Paraguai, já com um trabalho fantástico, que você vestiu uma roupa assim super fofinha, e do vestir dessa roupa super fofinha, você tinha essas imagens projetadas no teto. Aqui a gente tem um trabalho de vida artificial do Tiago Barros. Gente, desculpa, como são muitos, às vezes eu esqueço os nomes. Aqui, então, a gente tem uma outra e-mail dessa, que tem o trabalho do Douglas. Aqui a Laurita Salles interagindo com os mares fantásticos que ela criou. Aqui o trabalho do Gilberto, que quem viu o início já viu esse trabalho aparecendo em outras exposições. Aqui uma visão geral com o trabalho do Angus e do Nardo, um deles, né, que são gêmeos, um deles se foi na pandemia. Era um trabalho incrível. Aqui o Douglas, no fundo o Brian Kane, que tem vindo várias vezes, é um artista americano, e a gente nem sempre tem dinheiro para pagar a passagem, a gente paga a estadia, e ele paga a própria passagem, porque ele falou para mim várias vezes que ele tem exposto no mundo inteiro, e em lugar nenhum ele teve tanta liberdade, certo? Aqui a gente tem Rosângela Leotti novamente. Aqui, de novo, né, o trabalho do Angus e do Nardo. Aqui a gente tem o Edísio, que também se foi na pandemia, para nossa tristeza. Aqui o grupo Sayarts, com o Milton Sogabe. E aqui eu tenho uma mostra, né, das expografias dessas exposições, como eu faço. Então, eu faço a expografia e tendo toda sintetizada, né, simulada. E aí eu vou e começo, a partir disso, a refazer e montar as exposições. Bom, é isso. Acho que eu fiquei dentro do meu tempo, né? Ficou sim, professora. Olha, muito bom ver o seu trabalho. Agora eu vou, então, compartilhar um pouquinho do meu. Deixa eu ver se eu consigo, porque, como eu falei no começo, eu e este programa, nós não nos damos muito bem.
Vocês estão vendo? Sim? Então, eu vou trabalhar um pouco diferente de vocês, né? Vocês estão num patamar muito acima, enfim, né? Eu estou adorando escutar todos vocês, né? E saber, principalmente, da preocupação que vocês têm com o usuário, né? Então, eu dou aula de ergonomia, eu sou arquiteta também, e a principal questão que me aparece em sala de aula é realmente a utilização do usuário dessas novas tecnologias. E nesta pandemia, que eu fiquei mais em casa, e eu estou na casa dos meus pais, né? A experiência que o meu pai tem com o telefone, com o celular, e que eu fui conversando com os alunos, porque volta e meia ele me entrava aqui e dizia, não está funcionando, este aparelho não resolve os meus problemas, enfim, e os alunos acabavam entrando na situação e acabei envolvendo, né, todo mundo. E comecei a perceber também que os alunos tinham o mesmo problema com a questão dos seus avós em sua casa, né? Então, a experiência que esse usuário de terceira idade, que não está acostumado com essa tecnologia, as barreiras que ele tem. Então, a minha pesquisa está iniciando nesse sentido, e eu, né, temporariamente chamo a pesquisa de a experiência ao quadrado do usuário, porque é um usuário com muita experiência de vida, né? E que se defronta com um aparelho que o incomoda, porque ele quer usar e ele não consegue utilizar, né? Então, a questão é um pouco essa. Então, quais são os problemas do uso do celular, né, para as pessoas de terceira idade? Então, eles têm os problemas de visão e têm os problemas de destreza manual. E se a gente for pensar nessas questões de visão e destreza manual, não é só um problema da terceira idade, né? Muitos outros grupos de usuários também têm esses problemas. Então, solucionando esses problemas que a gente chama da terceira idade, a gente vai conseguir resolver problemas de outros grupos também, né? Então, às vezes eu foco muito na questão do seu Nelson, que é o meu pai, né? Mas resolvendo o problema dele, eu estou resolvendo o problema de muita gente, né? Nessa questão da ergonomia física. Então, não é só esse o problema, né, de enxergar, de manusear o aparelho. A questão é também de cognição. Por quê? Porque muitas das imagens e dos ícones e das interfaces não estão conversando com a experiência dessa terceira idade, né? Então, para a terceira idade, o telefone é um telefone assim, né? Então, quando eu mostro isso em sala de aula, os meus alunos viram para mim assim, eu vi um aparelho parecido com esse na casa do meu avô, né? Então, mas que alunos que nunca giraram esse disco, né? Quando eu falo assim, os telefones que tinham muitos números 0 e 9, eles eram mais baratos do que os outros, porque levava mais tempo, né? Você digitava 000 e aquilo tinha que ir até o final e voltar, né? Então, nossa, professor, eu não sabia disso. Então, com as teclas, tudo foi facilitado, né? Então, essa geração, quando a gente fala assim, telefone é um telefone de gancho físico e que ele tem um disco que gira, né? E essa interface, quando mostra esses quadradinhos aqui, o usuário tem que lembrar, tem que fazer um esforço, né? Que a gente lá, o Nielsen fala, o Bastian e o Scarpani também, eles têm que fazer um esforço para lembrar onde é mesmo o telefone? É nesses quadradinhos, né? Então, volta e meia, esses quadradinhos para ele, que está aqui, ó, em contatos, telefone, né? O teclado do telefone, para a terceira idade, isso muitas vezes não tem correspondência, a correspondência é uma calculadora, né? Porque era a vivência que eles tinham. Para ele, aqui tinha que ter o ícone de um telefone de gancho, ficaria muito mais tranquilo para ele. Então, pensar nesse usuário, a população está envelhecendo cada vez mais, e como eu brinco com os alunos,
vocês também serão velhinhos, né? E vocês terão outros problemas, porque os mais jovens virão com novas ideias e não podem esquecer os mais velhos, então vocês têm que lembrar dos mais velhos, né? Para garantir que lembrem de você também, né? Quando você olha aqui o telefone, você clica aqui no íconezinho telefone e aparece uma tela dessa, deveria ter alguma outra coisa aqui que indicasse para a terceira idade que esse ícone é do telefone. Isso foi uma barreira bem grande para o seu Nelson, né, o meu pai, que ele falou, mas onde é que eu disco? Aonde é que eu ponho um telefone que eu não tenho na minha agenda? Né? Porque quando o telefone está na agenda, é fácil, mas quando o telefone não está, não é tão assim, né? Existe esse sistema que o Big Launcher, que é essa tela simplificada, que tem uma empresa brasileira que utilizou muito isso, que é a Albafone, né? Essa interface do telefone realmente facilita para a terceira idade, por quê? Porque tem pouca informação, os ícones são mais próximos da vida deles e uma coisa que eu observei, né, é que essa experiência está sendo feita com meu pai, agora eu quero ver se eu estendo, quando a gente voltar para o presencial, para outras pessoas, né? Seu Nelson não pode ver um aparelho com botõezinhos na frente, ele vê botõezinhos na frente, ele começa a apertar em tudo. Então, ele consegue desconfigurar o celular e tirar o volume nas configurações. Como ele faz isso, eu ainda não sei. Eu ia adorar, Francisco, ter alguma coisa filmando, né? E o Fabrício também, filmando meu pai usando o dia inteiro aquele telefone para descobrir onde é que ele aperta. Porque para eu descobrir que o problema era nas configurações, eu levei um tempo. Agora eu já sei que vou rapidinho lá e conserto para ele. Mas ele não pode ver um botãozinho na frente, né? Então, essa interface facilitou um pouco a vida dele, né? E a minha também, né? Porque resolveu uma parte do problema dele. Mas a Albafone, ela está mudando a interface para esta configuração, está inovando, né? Tanto é que eu tirei foto do próprio celular dele, vocês desculpem a qualidade, mas enfim. E essa interface que vem nova é muito parecida, né, que é baseada na Google, é muito parecida com a versão Android. E a versão Android tem esse problema de muita informação. Aí vocês vão dizer assim, mas tem um telefone aqui, dá para ele entender que é um telefone. Mas o excesso de botões, a mão grande que meu pai tem, na hora que ele aperta, vai para uma outra tela, e aí abre um mundo de oportunidades, que para a gente acha maravilhoso, mas que para ele deixa ele super nervoso, assim, eu não sei mexer nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar nessa questão de como é que eu ajudo esse usuário a se comportar melhor com esse equipamento, né? Como você falou, Francisco, trabalhar a questão do como a máquina olha para a gente, né? Mas eu acho que a gente ainda está um degrau atrás, que é como é que a gente olha para a máquina também, nessa questão desse usuário que tem esse excesso de experiência de vida e que tem baixa visão, atrofia muscular, é uma geração sem dúvida, né? Então, é tipo médico, vocês já foram no médico e o médico diz para você, não sei o que você tem, infelizmente. Não, ele sempre sabe que aquela dorzinha que você tem no dedo é uma coisa muito interessante, é uma virose qualquer, que você vai tomar o remedinho X, vai fazer 50 exames e vai voltar dali a uma semana. E quando você voltar dali a uma semana, ele vai te dar um outro diagnóstico, porque aquela pomadinha não foi suficiente, né? A geração do meu pai também é assim, não tem dúvida. Essa geração mais nova, graças a Deus, eles erram, eles querem acertar, eles procuram novas saídas, né? Eles estão mais abertos a essas soluções. Mas seu Nelson para na tela e fica olhando e não pergunta, é médico, né? Não pergunta, ele não pode dizer que ele não sabe, né? Então, ele tem que saber como fazer funcionar, né? E ícones não relacionados à sua experiência, ou seja, ao que ele entende, para que ele não tenha que ficar na memória, que a memória já tem tanta experiência lá dentro, tem tanta coisa, né, dentro daquela memória, que ele não vai guardar novos números, novos ícones, novas representações. Então, como é que eu vou poder conversar com esse usuário, né?
Então, essa é a minha pesquisa, né, voltada para essa terceira idade, que a gente caminha para lá, e que isso vai ajudar, penso eu, né, que vai ajudar outras áreas também, outros usuários a utilizarem, né, esse mundo tecnológico que veio para ficar. Esse nosso encontro está sendo realizado justamente por essa nova tecnologia. A gente ficou esses 1 ano e meio, quase 2 anos, dando aula no remoto. Eu sempre brinco que digo, se tivessem dito para mim, em começo de 2020, que eu ia dar aulas online, assim, remotas, eu não, eu sou vocês viram, né? Eu falo pelos cotovelos, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta das pessoas, da sala de aula, de trocar informação, de brincar com os meninos, enfim, não vou, não. E do dia para a noite comecei a ser o William Bonner, como eu falei no começo, né? Assim, a gente fala com esta câmera, a gente olha, a gente brinca, a gente, né? É um outro mundo. Ele veio para ficar. Gostei muito da fala do Fabrício quando ele disse que essa tecnologia transparente, né? Quanto mais transparente, melhor, porque a gente utiliza sem muitas dificuldades, né? Mas essa tecnologia para a terceira idade não está tão transparente assim, né? E tudo isso, eu acho que foi bacana o trabalho que a professora Tânia mostrou, porque vem mostrar que, durante um tempo, a gente pensou que quem fazia as inovações era o pessoal lá, mecânico, engenheiro e tal, né? E, na época do Renascimento, a gente percebeu que eram os artistas que faziam essas revoluções, que iam atrás de novas tecnologias para melhorar o mundo, né? Então, as exposições da Tânia mostram que os artistas estão se apropriando dessa tecnologia e mostrando os novos caminhos que a gente tem para esse mundo melhor, né? Que voltar para trás não vai dar certo. Então, para frente é que se anda, não é? Então, olha, acho que eu também... eu economizei um tempinho aqui para a gente poder ter perguntas, né? Não sei se alguém quer fazer perguntas que está nos assistindo, eu vou parar de compartilhar. Eu queria parabenizar a mesa, as 4 apresentações, né, contribuíram bastante assim, para as discussões atuais, né, onde a IA entra assim, com muita força, né, em todas as áreas. E eu recentemente li sobre também, né, um novo espaço que retoma algumas coisas antigas, né, de mundos virtuais, que é o metaverso, né, NFT, um monte de coisa aí que estava também, de repente, né, sendo veiculado em função também dessas outras possibilidades, novas, ou seja, novos algoritmos, né, que são lançados, né? E, bem, queria que vocês falassem um pouco sobre tudo isso que está acontecendo também, né? E para a Tânia, eu fiquei pensando, Tânia, vai usar uma IA aí para bagunçar mais ainda a meta-exposição? Ou seja, entrelaçar mais os trabalhos, enfim. Olha, Suzete, nós temos uma pergunta para o Francisco, do Fernando Moreal. Legal. Podemos falar de inteligência artificial somente quando as máquinas aprendem em relação aos humanos ou também a partir da própria noção de ciborgue? Ótimo. Gente, está aberto aí. Eu acho que cada um podia falar um pouco agora, não é? E aí a gente encerra. Pode ser, Marli? Pode ser. Pergunta ou sobre comentários. O Bruno quer também falar alguma coisinha. Fala, Bruno. Abre o microfone, a gente já vai botando todas as perguntas logo. Tá. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Adelante. Muito obrigado pelas apresentações. Hola, Jaime. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Y tú? Muy Acho que bien. o Raul abriu também. Eu vou tentar fechar aqui do microfone do Raul, né? Pode falar. Tá. Eu fiz um monte de anotação aqui, eu não sei se na verdade eu tenho só se eu tenho uma pergunta ou se é só inquietações mesmo no geral, mas eu vou tentar juntar de tudo um pouco do que vocês falaram e condensar isso em uma pergunta.
porque eu tenho feito um exercício, a Marli me conhece, eu tenho feito um exercício, a Suzette também, o Nelson tá aí, ele também já deve saber do que eu vou falar. Eu tenho feito um exercício de substituir o usuário por pessoa. E eu acho que esse exercício ele tem sido muito, muito importante assim no todo, porque eu pensei em algumas coisas quando o Francisco e o Fabrício estavam apresentando sobre o nosso papel enquanto participantes do processo de aprendizagem da máquina, não é? Até o Francisco comentou uma coisa que eu tinha anotado aqui sobre o trabalho da Amazon, né? A forma de pagamento que eles fazem, um pagamento reduzido, e que muitas vezes, inclusive a Google tem o joguinho, aquele joguinho de desenho, eles tinham um joguinho de imagem também, onde a gente ajudava o algoritmo a aprender um pouco mais sobre a identificação de imagens, assim como a gente tem os álbuns de foto, onde a gente vai selecionando as pessoas, e hoje em dia a Google, o Facebook já sabem quem somos nós. E aí é muito doido pensar que assim, é um processo de trabalho, onde nós somos tratados como operadores, mas não vai existir nenhum tipo de remuneração. Eu entendo que isso é positivo quando eu posso usar um sistema, teoricamente, de forma gratuita. Então, percebam que a todo instante eu estou usando esse conceito de usar o sistema e usuário nesse caso. E aí, quando a Tânia apresentou o conceito de interator, eu fiz uma relação do que a Marli falou sobre a parte da arte, de como a arte ajuda a gente nesse processo, e eu fico pensando o quanto nós não precisamos pensar um pouco mais sobre processos de liberdade, entender se o que a gente está construindo com as máquinas, tratando as pessoas como meros usuários de um determinado sistema, se a gente não está induzindo a máquina a entender que nós somos meros usuários, e aí a gente deixa de ter essa questão mais humana de todo o processo, que daí talvez, quando a Tânia traz esse conceito de interator e de arte, eu fiquei pensando se essas inovações elas não aparecem porque a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente pode experimentar, então tem essa questão da experimentação. Então, eu queria talvez entender um pouco mais de vocês, como é que vocês veem as pessoas nesses processos interativos, como usuários ou como colaboradores, participantes, coautores, interatores. Eu posso aproveitar e falar um pouquinho do que o Bruno falou, muitas coisas interessantes, Bruno, mas o que eu queria te dizer, e me chamou muita atenção, é quando você falou o seguinte, serviços gratuitos, né? Não existem serviços gratuitos. Essa é uma grande questão, porque nós entramos agora, né? Se você ler com atenção o Das Kapital, ou Capital, do Marx, o final do livro, ele conseguiu lá já ver bem o que nós estamos vivendo, essa nova fase do capitalismo, né? As pessoas não percebem que por trás desses serviços gratuitos, você está pagando pelo aparelho, você está pagando pela conexão e você está dedicando o tempo da sua vida para trabalhar gratuitamente, você sim, para essas empresas que, como o Francisco falou, compilam esses enormes bancos de dados e ganham muito dinheiro com esses bancos de dados. Então, toda vez que você posta, por exemplo, uma imagem no Instagram, coloca qualquer tipo de texto, né, ou hashtags, na verdade, você está trabalhando, fazendo esse trabalho manual de taguear as imagens, entendeu? Sem ganhar nada por isso. Então, essa percepção é muito interessante, porque é essa mudança desse sistema capitalista, onde nós percebíamos o que era gratuito e nós continuamos aplicando esse conceito de gratuidade para sistemas que não são gratuitos de maneira alguma. Claro, há benefícios para os usuários, que nesse caso eu chamaria de funcionários,
né, num sentido também bastante flusseriano, funcionários dessas grandes empresas, desses grandes aparelhos, que não são somente aparelhos digitais, mas são aparelhos socioeconômicos, né? Então, eu acho que o que você falou é interessante e tem esses perigos, né? Porque o que acontece, agora trazendo um pouco mais para a questão da inteligência artificial, e o Francisco, na brilhante apresentação dele, falou um pouco disso. Ora, hoje as pessoas pensam que inteligência artificial é sinônimo de redes neurais ou de deep learning, o que não é verdade. Como o Francisco mostrou, essas são algumas, né, variantes de inteligência artificial, certo? Mas o que acontece? Essa é a terceira onda de inteligência artificial que nós estamos vivendo. O que deu errado nas duas primeiras? Basicamente, foram feitas muitas promessas pelos cientistas e pelos pesquisadores que não podiam ser cumpridas, né? Por conta dos paradigmas usados e também por conta de que faltavam dados, né? Porque dados, você pensa, coletar dados, armazenar dados em computadores, isso tudo parece ser barato, mas não é. Há um custo físico, há um custo de eletricidade, há um custo de tudo isso. E por que hoje em dia, um dos motivos pelos quais a inteligência artificial é tão presente, tão poderosa? Ora, porque essas grandes empresas, elas finalmente tiveram recursos para coletar gratuitamente, aí sim, dados dos funcionários, que são os usuários, e poder computacional para processar e treinar os dados, como também o Francisco mostrou ali rapidamente, né? Então, na verdade, o retorno para os funcionários, claro que existe, mas em termos financeiros ou em termos dessa máquina capitalista, o que existe é que essas empresas elas se beneficiam enormemente muito mais do que nós podemos imaginar, né? Então, era só essa minha colocação. Oi, eu gostaria de responder ao Bruno sobre o que ele falou, né? Sobre a liberdade, que sem liberdade, sinceramente, eu acho que não vale a pena viver, né? Então, assim, e sobre o interator. Então, eu acho que a gente precisa revisitar muitos desses conceitos que a gente vem falando já há 30 e tantos anos, certo? O Kiko colocou sobre os perceptos, então eu acho assim, entender os perceptos maquínicos e os perceptos humanos é uma coisa incrivelmente importante para que a gente possa entender esse interator, né? O Fabrício tinha falado em simbiose, né? Eu gosto muito do conceito de simbiose do Lick Leader, que fala, né, dessa simbiose da máquina com o humano para gerar uma outra coisa, né? Quando vocês estão vendo esses mundos aqui atrás de mim, né, esse é um vídeo, mas é resultado do que eu chamo uma interação exoendogênica, né? Porque a interação exógena é aquela, eu aperto o botão e a máquina me responde. E a endógena é aquela que os agentes realizam dentro de um programa, né? Então, aqui no caso, eu estou usando o BCI, né, que o Kiko também falou, que é uma interface cérebro-computador, para pegar a emoção e jogar essa emoção como um input em agentes computacionais que vão interferir. Então, esses mundos, eles nunca mudam. Vocês estão vendo o mesmo porque é um vídeo, mas eu já vi essa exposição outro dia, por exemplo, eu estava aqui em casa com uma performance que a gente está trabalhando e nenhuma árvore cresceu, certo? Eu fiquei com o fundo de background, eu falei, eu nunca tinha visto isso. Então, assim, então eu acho que a gente tem que revisar esses conceitos, e a gente aqui nesse tipo de congresso, né, é onde a gente traz essas coisas. Então, a gente precisa revisar o conceito de imersão, de interação, de afeto, né, de liberdade, a parte da visibilidade, a usabilidade, como a Marli falou muitíssimo bem, né, de virtualidade. O que é a virtualidade?
Para mim, a realidade virtual é tão real quanto a material, porque muitas vezes eu vivo dentro dela, certo? Eu estou criando um agente inteligente usando um algoritmo super antigo, da década de 60, com processamento de linguagem natural, e eu estou pegando para fazer, né, o banco de dados de pergunta deles, eu estou pegando Manuel de Barros e Guimarães Rosa, e aí eu tenho uma performance interagindo, e eu tenho que ficar testando esse agente, né? Tem dia que eu caio na gargalhada, entendeu? Porque eu tenho mais de 1.500 linhas só de perguntas, e é óbvio que eu não tenho como guardar isso na minha cabeça, e eu esqueço, e aí eu estou lá conversando, eu botei ele falando em inglês, lendo português, mas olha, enfim, é um trabalho dadá. Então, assim, eu acho que essas coisas são muito interessantes, e, enfim, era isso que eu tinha para te dizer, Bruno. E o Muito Kiko? bom, Tem o muito Kiko bom. ainda, né, Marli, que não falou, nem você sobre as perguntas. Eu estou aqui observando, assim, maravilhado como há uma certa sinergia entre as apresentações, Sim. apesar de aparentemente elas serem de áreas razoavelmente distintas, né? Uhum. Acho que esse impacto das novas tecnologias, ele muda a forma como a gente lida uns com os outros e como a gente vê a nós mesmos, né? E aí o que me salta aos olhos, me chama muita atenção, por exemplo, vendo a Marli falar, é que, ao longo do tempo, a evolução tecnológica fez com que a linguagem computacional fosse aumentando o seu nível de abstração, né? Então, antes programava-se com cartão perfurado, depois linguagem de programação, assembly, linguagem de programação, etc. E hoje você tem uma Alexa que você pode conversar com ela, ela acende a luz do quarto e tal. Eu imagino que, para os problemas de acessibilidade e de experiência do usuário, esse talvez seja um caminho viável para o qual a IA pode aportar muito, né? Porque essas tecnologias de processamento de linguagem natural têm ganho muito espaço também, inclusive para geração de texto. Você tem o GPT-3, que consegue gerar textos, você vai ler e você não vai necessariamente identificar de cara que é um texto gerado por uma máquina, né? Agora, eu queria só adicionar uma outra camada aqui na discussão, e acho que o Fabrício trouxe isso muito bem, sobre os dados, né? Que pertencem a uma empresa e que monetariza esses dados de alguma maneira. A última vez que eu pesquisei, as 5 empresas mais famosas, ou mais famosas, não, desculpe, mais valiosas na Forbes, se eu não me engano, eram Google, Facebook, Amazon, Microsoft, e acho que tem mais uma que agora me fugiu. De qualquer maneira, se a gente parar para observar, essas empresas, elas são basicamente fundadas, né, no uso dos dados. Então, o que o Google fabrica? Não fabrica um carro, ele não planta árvores, ele trabalha com dados, que é um material absolutamente abstrato, né? Então, a gente percebe essa migração desses objetos, digamos, físicos para o mundo virtual, e o dinheiro acompanha também. Então, follow the money, vai ver para onde o dinheiro está indo, a gente consegue ver, não consegue ver, né, mas consegue minimamente inferir para onde é que a seta está apontando. E aí é importante, essa é a camada que eu queria adicionar, deixar claro também, e essa é uma discussão que tem acontecido, eu fico feliz que tenha acontecido nos congressos de IA e onde eu vejo essas apresentações, sobre os vieses das bases de dados, né? Então, existe também um processo de invisibilização de territórios, de populações que não têm acesso a essas tecnologias. Então, quando eu sou funcionário do Instagram e eu tagueio as imagens lá, eu tenho acesso ao Instagram, eu consigo postar, eu consigo taguear, mas talvez, isso é um talvez, mas assim, retórico, né? Existem populações que não têm acesso ao Instagram e que não podem taguear e, portanto, não estão sendo mapeadas nesses bancos de dados e, portanto, são invisíveis para esses algoritmos, né? Então, acho que essa também é uma questão que aparece muito, muito importante na contemporaneidade. Além do que, obviamente, existe uma tensão constante, e a gente percebe isso, por exemplo, quando o Fabrício reafirma que ele crê na IA como um agente capaz de cooperar. A gente faz isso porque existe uma tensão entre tecnofilia e tecnofobia.
Então, tem sempre essa tendência, e aí talvez a ficção científica seja, em parte, responsável por isso, de demonização das tecnologias. Então, a IA vem para tomar o lugar do ser humano, vem para destruir todo mundo. Quem assistiu Exterminador do Futuro sabe do que eu estou falando, né? E, por outro lado, também tem uma visão super romântica de achar que a IA vai nos liberar para ter mais tempo para ir à praia, para curtir nossos netos, etc. E a gente sabe que a tecnologia ela anda nas nossas costas, de certa forma, também, né? Então, queria adicionar essas duas camadas que eu acho que são importantes enfim, para serem refletidas. Se me permitirem só fazer uma observação sobre a pergunta do Fernando, é importante dizer que, como o Fabrício falou, a IA é um campo super grande, né? E essas máquinas que aprendem são um recorte disso, né? Então, a gente tem também IAs que não lidam com aprendizagem, sistemas especialistas, por exemplo, acho que talvez seja um bom exemplo, lógica difusa, né? E acho que a noção de ciborgue pode ser, sim, um viés para pensar IA, mas não tem sido utilizada, pelo menos não tenho visto isso recentemente, tá? Aí a gente podia passar para a Marli agora, fazer o encerramento, Marli. Olha, na verdade, Suzete, para mim foi uma grande aula, foi um grande aprendizado com todos vocês. Eu não sou da área de programação, né? Eu fugi dessa área, né? Quando começou a programação, eu falei, não, eu não. Enfim, gostei muito da parte de ícone, porque eu sou muito visual, né? A minha parte é mais visual, então eu fui mais para esse lado, né? Mas eu gosto muito dessa parte de trabalhar com o pessoal que trabalha com tecnologia e que pensa nas pessoas, né? Porque, como o Fabrício falou no começo, a tecnologia só funciona com as pessoas, né? É para as pessoas. Então, quanto mais a gente pensar no ser humano, como é que ele está encaminhando isso, para mim é o melhor caminho, né? E por isso eu peguei esse viés agora da terceira idade, por causa, né, do seu Nelson, e a gente vai tentar trabalhar essa questão, mas que vai permear outros grupos, porque todos os dias nasce alguém que vai utilizar a tecnologia de uma maneira diferente e talvez a inteligência artificial possa resolver isso, né? Porque somos todos diferentes, né? Não temos especiais, não temos pessoas, ele é deficiente assim, não, todos nós temos as nossas deficiências, né? Que é o que eu falo em sala de aula, todos nós temos problemas com a tecnologia, alguns conseguem escapar, alguns conseguem esconder, né? Quando meu pai consegue esconder o problema dele, ele me desconfigura o volume do telefone, né? Então, a gente tem que olhar para todos eles, né? Então, foi um prazer estar com vocês, obrigada pelas perguntas, Bruno e Nelson, acho que foi o Nelson que perguntou, foi o Fernando que perguntou. A gente teria aqui, né, Suzete e Gilberto, para falar assim, umas 3 horas, eu gostaria de escutar todos vocês, né? Mas, infelizmente, a gente vai ficar com vontade de quero mais para a próxima, né? E os organizadores agradecem muito, né, a presença de vocês, do Fabrício, do Kiko, que eu chamo ele até hoje de Kiko, da Marli, Natânia, querida, bom, enfim. Bom, a continuação de evento, né, se vocês quiserem continuar, o Gil está aqui, se ele quiser falar oi. Só para dizer oi, agradecer. Então, que a gente fica que nem louco, a gente fica para lá e para cá, porque a gente além de pular, fica aquele monte de gente mandando e-mail, WhatsApp, como é que eu faço aqui? Ele me manda um link. Fala, puta, a gente já mandou. Bom, mas enfim, faz parte do show, a gente sabe disso, é bom, mas é realmente um prazer enorme. Eu só lamento de não ter podido assistir desde o comecinho, porque essa mesa é super linda, né, como todas as outras, mas tem um monte de gente querida, que está aí, o Fabrício, o Kiko, apesar de não ter sido meu aluno, sempre, quando o Suzete fala de você é Kiko, para mim você é Kiko. E pronto, e não vamos discutir. A Marli também é uma maravilha, uma colega querida, a Tânia, também artista aí de longa data, aí, né? A gente faz um trio enorme, a Suzete aí também, faz parte desse tronco das artes eletrônicas aí,
há muito tempo aí, há muitas primaveras aí. Então é isso, um prazer, gente, agradecer e dizer que beijo para todo continua. mundo. Um beijo. 14 horas tem mais e a gente Tchau, vai... Fabrício. Patrícia, Vocês obrigado. vão voltar para a Inglaterra? Só vai ficar... Porque se der o ano que vem, eu vou lá conhecer o laboratório. Vem aqui o ano que vem, sim. Ela quer tomar vacina de novo, Fabrício. Ela cansa de tomar vacina. Por isso que eu já tomei 3. Estou para tomar também. a 4ª. Olha lá. Tá ótimo, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, Muito Obrigada, viu? Valeu. Obrigado, beijo.